Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pedrada na Estante, seu podcast semanal com as menores resenhas e dicas literárias que vão de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Então, galera, fevereiro está fechando, logo mais sexta-feira de carnaval, sextou, e a gente está aqui mais uma vez. Um pouquinho fora do horário, mas fechando o mês com uma ode, de certa forma. Eu vou falar de um livro que eu estou devendo falar dele, na verdade, desde novembro, mas acabou que as coisas impediram que... A vida, né, impediu que eu conseguisse realmente conseguir cumprir esse objetivo, mas estamos aqui para consertar isso, para corrigir isso. E a gente vai falar hoje tanto de um livro quanto de um filme que eles meio que estão marcando, tanto já marcaram a literatura, mas agora estão marcando o audiovisual nacional, o audiovisual brasileiro. Se você não conhece a história, você já ouviu falar. Ele está sendo um grande sucesso de bilheteria, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, performando como um blockbuster, basicamente. E eu queria trazer algumas coisas pra pauta. Eu queria também dar pra você uma perspectiva um pouco mais pessoal. Eu queria abrir o coração. Eu queria também falar sobre história. Eu queria falar sobre opiniões. Queria falar sobre cinemateca. Tem muita coisa que dá pra falar. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar, sim, dele, aquele que é o mais temido. A gente vai falar tanto de sua adaptação cinematográfica, mas focando aqui em Ainda Estou Aqui, o livro de Marcelo Rubens Paiva. Bom, sobre o que é Ainda Estou Aqui? É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Caso você não esteja numa bolha e você não seja inserido, Ainda Estou Aqui é um livro autobiográfico. Ele é um trabalho de não ficção. Ele foi lançado pela editora Alfaguara em 2015. E ele vai falar sobre a relação do Marcelo Rubens Paiva com a sua própria história e a história da família dele por descobrir a verdade. E ele vai focar basicamente 100% na Eunice Paiva, que é a mãe dele. E a Eunice é uma mulher de muitas vivas. Ela era casada com o deputado Rubens Paiva, esteve ao seu lado quando ele foi caçado e exilado em 1964. Mãe de 5 filhos, ela teve que criar ele sozinha, quando em 1971, em janeiro, o marido dela foi preso por agentes da ditadura, torturado e morto. E em meio a essa dor, a Eunice Paiva se reinventou, ela passou na faculdade, se formou em direito, conseguiu sua carteira da OAB, se tornou defensora dos direitos indígenas, nunca chorou na frente das câmeras. E nesse momento em que o Marcelo Rubens vai falar da mãe e da última luta da vida dela, que foi contra o Alzheimer, ele vai relacionando isso com a própria relação que ele tem, que ele vê a memória e que ele vê a própria infância, que ele vê o controverso da história nacional, para entender o que realmente aconteceu com o pai dele, Rubens, em janeiro de 71. E recentemente ele foi adaptado para filme pela Sony Pictures Classics, pela Globoplay, dirigido pelo Walter Salles, de Terra Estrangeira e Central do Brasil, etc. E estrelando a Fernanda Torres no papel principal, indicado a 3 categorias do Oscar 2025, que foram Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e Melhor Filme. E bom, eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessantes em relação a esse livro e que me pegaram de surpresa é que ele é um livro muito diferente. Ele é contado de forma não linear. Ele tem uma característica que ele é muito focado em fluxo de memória. Então as coisas vão acontecendo nele e aí você vai ter do nada um flash do futuro aparecendo por trás. E aí às vezes você está em 2008, corta pra você estar nos anos 70, você recua um pouquinho, você tá na infância e o Rubens Paiva é uma criança correndo no sítio da família.
Ele vai falar sobre a relação da mãe com o fato que era uma família italiana e como ela enxergava a sua própria posição. Ele não vai fazer um retrato muito carismático da própria mãe, o que eu confesso me surpreendeu. Ele tem umas nuances, uma coisa assim bem mais crua em relação a essa relação. E eu achei isso muito revigorante. Eu acho que me lembrou um pouco, mas obviamente não na escala, me lembrou um pouco de Maus. Quem já leu essa graphic novel do Art Spiegelman vai saber do que eu estou falando. Toda a relação do Art Spiegelman com o pai é uma coisa sensacional e ao mesmo tempo é muito complicada. Aqui eu acho que não chega nas nuances particulares que Maus se propõe, mas eu acho que chega perto porque dá muito a entender o quanto o Marcelo ele tinha esse bate-cabeça com a própria mãe, como ele não enxergava ela exatamente como uma pessoa mais calorosa, como ele sentia falta desse tipo de calor, como ele sentia falta desse tipo de cuidado, e que quando aconteceu toda a tragédia com Rubens, isso ficou ainda mais intenso. Até o momento em que ele sofreu um acidente, se tornou paraplégico, e aí isso gerou o outro livro, creio que talvez o livro mais famoso da carreira dele, que é o Feliz Ano Velho, que ganhou filme, ganhou peça, enfim, é um sucesso absurdo de vendas. Mas aqui ele vai partir desse caráter muito pessoal, ele vai relacionar muito isso à própria história dele. E eu confesso que, eu vou ser, sendo sincero, eu não gostei muito disso. Eu acho que às vezes funciona, principalmente quando ele traz a própria relação dele com o filho, quando a mãe dele já tá mais velha, já é avó, e aí tem toda a questão que o Alzheimer basicamente roubou ela de si mesma e a memória dela dos outros. Ela ainda lembra do bebê, ela lembra que é uma avó. Então, quando ela tá perto da criança, a expressão dela muda, o olhar dela acende. Eu achei isso muito bonito. Achei muito triste também. E é algo que realmente funciona muito a favor da história, algo que realmente impacta, porque tu vê como ela é construída como alguém muito além do trauma, muito além de todas as questões. E naquele momento que ela tá mais fragilizada, ela ainda encontra força na família, sabe? E isso é um tema que ressoa basicamente pelo livro inteiro. É algo que a gente vê muito, principalmente logo quando acontece o sequestro do Rubens, e também depois quando a própria Eunice e a filha mais velha são levadas pro DPE. Que inclusive até recentemente houve uma revelação de que houve uma situação de abuso nessa coisa que o Marcelo mesmo não sabia. E a própria Eunice só foi descobrir mais tarde, o que eu achei muito forte. E tu vai ver esse horror, tu vai ver essa situação, essa tensão absurda que só vai se acumulando. E é muito perdoador pensar que isso é uma parte recente da nossa história. A gente não é um país novo, a gente não é um país velho, a gente não é um país ancestral. A gente tem um pouco mais de 500 anos. Então, tudo, se a gente olhar, digamos assim, no grande esquema das coisas, é muito recente. Sabe, esse último século pra gente já é... Muita coisa aconteceu, a gente já passou por cada coisa. Situações horríveis, e agora a gente saiu já de um último flerte com esse tipo de regime de extrema-direita, e agora a gente estamos flertando aparentemente de novo com um retorno a isso, o que me deixa mais perturbado. E eu acho que isso se relaciona muito a uma coisa que o Marcelo fala logo no começo do livro, que é a relação que a gente tem com a memória, que a memória é nosso sustentamento. A gente lembra das coisas e a gente se sustenta nessas coisas porque isso ajuda a gente a ver e perceber a nossa realidade como ela é, e a ser fiel a quem nós somos de verdade. A ser fiel a quem nós queremos ser, a ser fiéis a quem a gente quer se tornar. Faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa cultura, faz parte do jeito que nós queremos que o mundo seja. E isso é muito forte, eu acho isso muito poderoso. Eu admiro muito que eles tenham colocado isso aqui. Eu admiro muito Marcelo por ter se deixado tão vulnerável de colocar isso aqui. Ao mesmo tempo eu acho que ele se passa um pouco, tipo, eu não precisava saber que você pegou uma DST numa viagem. Ainda mais porque isso vem logo depois de um parágrafo super forte e pungente em relação a sua mãe não chorar, em relação a sua mãe se recusar a exibir lágrimas e falar pra sorrir. Que eles transformam isso em uma fala no filme. A gente vai chegar nessa parte.
E eu acho que isso às vezes cansa um pouco. Eu acho que as primeiras 100 páginas do livro elas são muito devagar. Elas são muito vagarosas. Elas enrolam muito. E eu acho que quando realmente vai pro Rubens e pra 1971, é quando o livro realmente engata. Principalmente por causa que quando você vê a perspectiva do Marcelo em relação a isso, tu vê ele levando os bilhetinhos pros vizinhos pra eles saberem que o filho foi preso e que o Rubens foi preso e depois a Eunice também. Tu vê a tensão aumentando na rua, tu vê a perspectiva das pessoas comuns, confusas com a situação, tu vê as coisas acontecendo em tempo real e você pensa, nossa, isso é muito assustador. Que bom que isso nunca mais poderia acontecer aqui no Brasil, né? Né? Enfim, tem um certo caráter jornalístico, que é a formação do Marcelo, que ele vai aplicando, que também eu considero muito bom. Eu também acho que eleva muito a história. Tem uma escolha que eles fazem no final desse livro que eu acho sensacional, que o livro acaba e depois você tem todo o processo jurídico em cima dos torturadores do Marcelo Rubens Paiva, do Rubens Paiva, no caso, pai. E depois você tem o aceite na justiça e depois uma nota muito devastadora falando que o caso ainda não acabou. E eu acho que isso meio que fecha um ciclo muito bom, por causa que o livro ele fecha com a mãe, porque o livro é sobre a mãe. O livro, todo o arco dela. Meu Deus, eu falando como se ela fosse uma protagonista de anime. Mas todo o arco dela, quando ela se forma e ela encontra basicamente propósito entrando pros direitos indígenas. E você acompanha toda a questão dela vendo o quanto os indígenas sofreram durante a ditadura e sem a demarcação de território, com a exploração, uma coisa que já estava em vigor até muito antes da ditadura. E eu acho que trazer isso também não reduz a Eunice como uma vítima, reduz ela. Na verdade, eleva ela como alguém que genuinamente se importava, como alguém que realmente queria fazer a diferença desde a juventude. Tem um trecho que eu considero maravilhoso, e eu vou até ler pra vocês, porque eu achei isso muito fascinante. Ele também é logo no começo, ainda nessa parte que eu falei, que é um pouco mais complicada. Mas ele ficou muito comigo e ele não tem nenhum tipo de propósito extra, mas eu achei ele muito, muito incrível, que é assim. É um capítulo chamado Cometas da Memória. Mais uma vez, estávamos no metrô, em 2005. Eu, minha mãe, de novo com minha irmã Veroca. Descemos no Trianon MASP. Era dia de parada gay. Não sabíamos a dimensão que aquele evento teria anos depois no Brasil. Eram dezenas de milhares de pessoas na época. Ficamos na calçada da Avenida Paulista, na altura do prédio da Justiça Federal. A maioria dos militantes e ativistas vai no chão. É festivo, é agregador, é político. E por ser político, lá estávamos nós. Me surpreendeu que minha mãe quisesse ir. Não sabia que a intolerância e a causa LGBT a mobilizavam. A parada é conduzida por trios elétricos, alguns patrocinados por boates de todos os gêneros. Percebi que uma dezena de gogoboys do alto de um carro acenava para nós. Olhei ao redor. Era na nossa direção que acenavam. Então reparamos na minha mãe. Ela acenava para os carros alegóricos, com os strippers dançando uma música de boate, pancadão. Ela acenava, eles respondiam. Ela chorava. Acenava e chorava, emocionada, enquanto eles mandavam beijos e rebolavam. Foi das poucas vezes que a vi chorar. Minha cabeça não encontra uma explicação razoável para isso. Talvez nem ela conseguisse explicar. Eu achei sensacional cada segundo disso. Achei um pouco engraçado e ao mesmo tempo muito tocante. Porque eu não estava esperando ter esse momento. E até mesmo ele questiona, por causa que a mãe dele nunca foi muito ativa. Ela tinha algumas amigas da época que ela adquiriu depois de velha, mas eu não acho assim tão particularmente. Mas tipo, naquele momento de fragilidade, ela encontrou afeto, encontrou essa pulsão política de estender, e eu acho que isso fala muito sobre o caráter dela. E principalmente eu gosto muito de como isso fala sobre... Tipo, o livro começa no primeiro capítulo do jogo, ele colocando ela sobre uma conservadoria. Tipo, colocando ela sobre responsabilidade jurídica e
e dos bens dela. Tipo, ele é responsável pelos bens e por ela, porque ela não tem mais, basicamente por causa da doença, ela não consegue mais se autogovernar e nem se controlar. E naquele momento tem ele fala que naquele momento ele se tornou mãe da mãe dele. Eu acho isso tão forte. Eu acho isso tão poderoso. E principalmente por causa que isso vem com uma carga de afeto muito grande. Que tu percebe que o Marcelo tinha essa chance de retribuir, basicamente, décadas que a mãe dele fez, mesmo a dele não sendo a mulher mais perfeita, mesmo a mulher dele não sendo a mulher mais ideal, mesmo ela não sendo a mais afetuosa. Mas naquele momento ele pensou, eu vou prover pra minha mãe. E eu particularmente acho isso muito bonito. Eu acho que o jeito como ele lembra da mãe dele, por mais complexo, por mais cinzento que seja, ele lembra da mãe dele com amor. Porque a mãe dele não dizia eu te amo, ela não dava abraços, ela não dava conselhos, ela não gritava de preocupação, ela não era essa grande mãezona. Ela era uma mulher difícil, de gênero irritadiço, mas que toda vez que ela precisava ficar por cima e ajudar a família, ela ficou. E quando ela pôde fazer isso por outras pessoas que não tinham nada a ver com ela fez. Até os limites dela. E eu achei isso tão bonito, sabe? Eu achei... E isso me lembrou um pouco uma situação que aconteceu com a minha mãe. Se vocês permitirem eu partir para contar uma história um pouco mais pessoal aqui, antes de a gente falar do filme. Em meados de 2019, creio eu, a minha mãe teve uma reação alérgica a um remédio. E a minha mãe é uma pessoa muito religiosa e ela acredita muito em fé, na palavra de Jesus e como Jesus opera a cura. Mas nesse dia a fé dela vacilou muito. E eu lembro que ela veio me chamar de madrugada no meu quarto e falar: preciso que você me leve no hospital. A minha garganta está fechando. Eu não consigo respirar direito. E eu lembro que naquele momento foi como se tivesse uma nuvem na minha cabeça. E a única coisa que eu conseguia pensar é: eu não posso quebrar. Então a gente se arrumou, eu coloquei qualquer coisa, qualquer roupa, qualquer tênis, pedimos um Uber e fomos pro hospital. Fomos pro atendimento. Demorou um pouco, o que me deixou mais tenso. E aí, quando finalmente a gente conseguiu um médico e uma médica, no caso, ela fez uma avaliação da minha mãe e ela falou umas poucas coisas, mas depois ela olhou pra mim e disse: eu quero falar contigo em particular. E aí, quando ela foi falar comigo, ela disse que a minha mãe teve a reação alérgica que a minha mãe teve foi nos brônquios do pulmão. E eles estavam se contraindo. E se eles continuassem nesse ritmo, eles iam se contrair até que a minha mãe parasse de respirar. Então ela ia aplicar uma medicação de emergência. Caso essa medicação não desse jeito, a minha mãe ia entrar em cirurgia de urgência para impedir que os brônquios dela fechassem. E quando ela foi fazer essa medicação, eu tive que vigiar minha mãe a noite inteira. E enfim, eu não sou mais a pessoa religiosa que um dia eu fui. Mas nessa noite, minha mãe gosta muito de louvores evangélicos. Eu cantei pra minha mãe. Passei de 1 a 2 horas sem parar cantando pra ela. Pra que ela se acalmasse e para que ela pudesse ingerir o remédio direito. E eu lembro que foi a primeira vez em que eu realmente tive consciência da mortalidade da minha própria mãe. Ver ela daquela forma frágil, ver ela completamente refém da medicina moderna, de outras pessoas além de mim, e perceber que havia uma chance palpável e muito real de que essa fosse a última vez que eu fosse ver ela, me encheu de um terror absurdo e ao mesmo tempo de tantos arrependimentos, de tantas coisas em que eu pensei: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter sido mais gentil, eu poderia ter sido um filho melhor, eu poderia ter obedecido mais, eu poderia ter feito mais. E naquele momento a única coisa que eu pensei é que eu não sabia como confortar a minha mãe. Então eu cantei pra ela.
ela se acalmou, o remédio fez efeito, ela não precisou de cirurgia e eu consegui trazer ela de volta pra casa. Ela ficou com uma sequela permanente disso. A minha mãe ela não come mais como ela comia. Isso afetou. Mas ela tá bem. Ela tá viva, ela tá aqui. E o jeito como o Marcelo retrata todo esse processo difícil e longo dele ver a mãe dele lentamente indo embora, se tornando somente carne e reação, é uma dor incomensurável. E diante dessa dor, ele escolheu, até porque o livro, quando ele escreveu o livro, ela ainda estava viva, ele preferiu encher aquilo de afeto, de carinho, de gratidão e de amor. E quando a gente ama, é meio que impossível você não fazer a mesma coisa. Você não estender o carinho, você não estender o amor. Porque quando a gente tem uma relação de carinho, de afeto, de amor, é só isso que resta. É só isso que a gente tem. Enfim, gente, o livro não é muito meu estilo, então eu não sei se eu vou ler, talvez Filhas da Novela. Eu fiquei com curiosidade de ler, sendo muito sincero com vocês. Mas ainda é um retrato histórico pessoal e que é relevante e que eu acho que as pessoas deveriam ler pelo menos uma vez. Eu acho que as pessoas deveriam evitar não esquecer. Não só não esquecer da ditadura, mas não esquecer da Eunice também. Não esquecer que se a gente tem, tá vivo e a gente pode amar, a gente ama. É o nosso... É o mínimo que a gente pode fazer. A gente ama. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Agora entrando sobre o grande assunto que a gente está esperando já há um tempinho, depois de falar aqui do livro, eu queria falar sobre o filme, né? Afinal, ele foi esse grande fenômeno, claro, impulsionado pelo marketing agressivo e expansivo da Sony Pictures, mas ele começou ali, quando ele começou a ser ovacionado lá pelo Festival de Veneza, até passando por vários outros festivais, até que ele chegou no Brasil em novembro, estreou nas salas nacionais, e ele continua em cartaz, por sinal. Se você for no cinema, você ainda vai poder assistir, ainda estou aqui. E, cara, primeira coisa, o filme, ele é um filme linear. Ele já começa com uma pegada bem diferente. Então a gente vai ver primeiro um recorte da vida dos Paiva ali, quando eles estavam ainda morando no Rio de Janeiro. E tinham basicamente essa grande família idílica, esse grande comercial de margarina, onde com esses 5 filhos, eles na praia, filmando as brincadeiras em Super 8. Todo mundo se ama, todo mundo é feliz, todo mundo é muito culto, todo mundo é muito inteligente. Os Paiva eram uma família abastada, eles tinham recursos. Então, inseridos ali em vários momentos culturais, várias coisas. Nessa parte, que é quando o Rubens está em cena, quem faz ele é o Selton Mello. O Selton Mello tá maravilhoso no filme, extremamente gostoso. E ele é meio que o protagonista dessa segunda parte. Ele é o que tem mais cenas, ele é o que tem mais presença. E funciona muito por causa que tu acompanha basicamente a felicidade e tu vê, tipo, desde o comecinho, desde a primeira cena do filme, quando tu vê os helicópteros já passando, fica uma sensação que algo horrível vai acontecer. Geralmente, as pessoas que moram aqui no Brasil, quem for assistir o filme sabe, já sabia o que ia acontecer, mas pelos relatos que eu pude ver de algumas pessoas aqui mesmo no Brasil, mas muitos relatos da gringa, várias pessoas não sabiam. Então, você tem esses primeiros 30, quase 40 minutos super pra cima,
com cores quentes, filmada de uma forma... parece tipo um sonho. E aí no momento em que a batida dos militares vai na casa do Rubens, vira um pesadelo. E apesar de não ser um filme violento, ele tem, acho que censura 12 anos. Ou 16, eu acho que é 12. Ele é um filme violento. Ele é um filme sobre como a violência, ela não tem uma forma, ela não tem rosto, mas quando ela bate, ela sai levando tudo aquilo que tem pela frente. Porque é o que ela faz com a Eunice, é o que ela faz com todos os filhos, é o que ela faz com a cidade do Rio de Janeiro, é o que ela faz com o país. E tudo isso é muito refletido no olhar da Fernanda Torres, que faz o trabalho excepcional no filme. O filme se carrega nas costas dela, basicamente. E ele é um filme que ele demanda muito que ela não surte, que ela não exploda. Então, ela nunca quebra. Ela mantém aquela estátua, digamos assim, aquela face... essa face, tipo, inquebrável. Porque ela não tem meio que outra opção. Se ela não fizer isso, ninguém vai fazer. Ela virou a chefe da família. Então, ela precisa ser a chefe da família. Só que como tu vai fazer isso, considerando que tu acabou de perder o teu marido, mas tu não sabe que tu perdeu o teu marido, tu sofre pelo mistério, tu sofre pela antecipação, tu sofre por não ter um fechamento, por não ter uma certeza. A única coisa que você tem é a ausência. Isso é muito cruel. Isso também é uma fala do Marcelo que eles transformam numa fala de roteiro, que também é um trabalho muito bom de adaptação. E eles têm toda essa questão, tem a famigerada cena da sorveteria, que muita gente gosta, mas eu acho que o momento mais forte do filme, pra mim, pelo menos, e que realmente me pegou, é justamente o momento em que ela recebe a notícia. Apesar da mixagem péssima de som, que faz com que eu não entendesse nada do que o Humberto Carrão fala nesse filme, ainda bate muito. Ainda bate muito. E tu vê basicamente toda o peso disso impedindo a Eunice de chorar, mesmo sendo a pior coisa que ela queria ouvir. Mas é aquele momento que ela percebe que ela vai ter que encarar a verdade, vai ter que encarar esse mundo. E é isso, e acabou. E ela resolve fazer isso de vez. Vou ser sincero, eu acho que a abordagem do filme em relação a essas coisas é melhor do que no livro. Eu acho que, apesar do livro ter mais detalhes, por exemplo, você sabe o que o Rubens Paiva sofreu. Você sabe a tortura que ele passou, assim você sabe o que a Eunice passou. E o filme você nunca vê. É mais o peso emocional e físico daquilo. Mas eu sinto que ele se posiciona, de certa forma, mais agressivamente do que o próprio livro. O livro tem um certo tom conciliatório. Ele obviamente não vai negar a violência. Ele vai exigir a verdade, né? Ele vai exigir esse tipo de coisa. Mas o filme ele é mais aberto a isso. Ele é mais direto. E nisso ele recai num problema que ele reduz um pouco a Eunice a ser uma vítima da ditadura. Ele reduz um pouco a Eunice a ser assombrada eternamente por esse trauma. Não que ela não fosse, mas ele não explora quem ela é além do trauma. Tem um trecho que é basicamente toda a meia hora final, que se passa nos anos 90, que é sobre esse período pós, que é quando eles recebem a certidão de óbito em 94, creio eu. Mas ainda assim, ele é tão reforçando o mesmo ponto que eu acho que ele tira um pouco da força que o filme estava tendo até então. Eu também acho um pouco duvidoso questões de relação ao desenvolvimento de outros personagens. Principalmente os filhos, eles não têm espaço algum. Tipo, o Marcelo não tem espaço algum. Nenhuma da filha mais velha que tinha sido torturada também não tem espaço. O filme, ele dá um certo destaque pra Babá, mas ela é descartada do filme também, o que eu achei de um pouquinho de mau gosto. E o filme ele fica se enrolando nesse final até quando chega no epílogo, que é o epílogo estrelado pela Fernanda Montenegro, que interpreta a Eunice já mais velha, eu creio que em 2014. Que ele é muito ruim. Ele é muito ruim, eu acho ele muito deslocado. Ele me lembra de uma forma como de uma forma poeticamente péssima
o epílogo de Brutalista, mas diferente do Brad Corbet, o Walter Salles sabe dirigir um filme. Então não fica tão horroroso assim. Mas é muito gratuito, é muito... se você ainda não entendeu o ponto, essa é a cena que vai fazer você entender o ponto. Eu acho que, sinceramente, o filme ele se beneficiaria se ele fosse um filme mais longo. Poderia ser um filme de 3 horas, tranquilamente. Eu acho que... eu entendo que isso provavelmente foi uma escolha deles. Até porque o filme está saindo agora com uma carga política bem diferente do que ele teria. Principalmente agora que a gente está vendo o segundo mandato do Trump e toda essa alinhamento das Big Techs em relação a abandonar a política de diversidade. Então, ele tá vindo agora nessa esteira justamente desse boom de neofascismo na América Latina. Então eu sei que isso foi uma escolha intencional para que o filme ressoasse mais com o nosso momento atual. E foi uma escolha bem sucedida. Mas eu sinto que se ele tivesse, talvez, se permitido não só reduzir a própria protagonista, que muito dela acaba sendo muito mais mérito da Fernanda Torres, extraindo mais da personagem e dando ela mais camadas do que o próprio roteiro tá dando, eu sinto que esse seria um filme que perduraria, sabe? Eu sinto que esse é um filme que realmente valeria o que ele tá sendo o impacto, não tirando, por causa que, enfim, qualquer visibilidade de filme brasileiro aumenta o nosso soft power cultural, aumenta a nossa presença lá fora. Isso é sempre bom, isso é sempre incrível. Mas eu sinto que isso tornaria ele um clássico, tornaria um filme que eu, se eu fosse um professor, poderia passar tranquilamente. Não dizendo que ele já não possa acontecer isso. Mas seria um filme que seria abrangente. E acaba que ele é o grande filme brasileiro do mês. Ele não é o grande filme brasileiro da década. E eu sinto que ele também gerou uma polarização que eu acho particularmente muito insuportável na internet. Especialmente se você está no espaço do filme Twitter brasileiro. Porque ao mesmo tempo tem esses fãs obcecados que acham que um link no drive do filme vai abdicar da enorme bilheteria que ele está conseguindo. Ou as pessoas que acham que o filme é horrível e que ele é um reflexo do colonialismo das famílias antigas ricas do Brasil. Eu acho que isso é muito morte da nuance. Eu acho que isso é muito quero causar na internet. Eu acho que isso é muito burrice. Eu acho que se eu posso reconhecer o Walter Salles como um milionário, eu também posso reconhecer que ele tem talento. Eu posso reconhecer que ele é uma pessoa privilegiada, eu posso reconhecer que mesmo ele sendo o diretor mais rico do planeta, herdeiro da fortuna do Itaú, ele deixou o espaço Itaú do Augusto acabar. Ele não contribuiu absolutamente nada para a Cinemateca Brasileira. Ele não produz filmes pequenos, ele não tem nada, ele não tem esse incentivo. Posso reconhecer isso. Ao mesmo tempo, posso reconhecer que Ainda Estou Aqui é um filme que aumenta o interesse no nosso público nacional. É um filme que abre portas. É um filme que está ali movimentando a nossa cultura. É um filme que está ali levando pra fora. Ah, mas é um filme americanizado. Não é. Desculpa te informar. Se você acha que Ainda Estou Aqui é um filme americanizado, você não vê filme brasileiro o suficiente. Ao mesmo tempo, sim, eu acho que o filme segue muito padrão de festival pra poder fazer sucesso em festival. Ao mesmo tempo, eu acho que o legado do filme não vai ser esse. Eu acho que o legado do filme vai ser o legado, muito além se o filme vencer alguma coisa no Oscar domingo, dia 2 de março. Eu acho que o legado do filme é ele reforçar a memória. É a gente lembrar, como eu falei, que isso é recente, que isso aconteceu agora há pouco, que a gente ainda está sofrendo com isso. E que não morreu só playboy. Morreu trabalhador do campo, morreu pessoas negras, morreram gays, morreram mulheres, morreram lésbicas. Morreram famílias, morreram pessoas de bem. Realmente de bem. Eu acho que essa ideia de que a gente precisa fazer quase um gatekeeping de dor e de trauma geracional é burrice. É desunião e é uma ferramenta neoliberal do fascismo. Não ironicamente. Não acho que seja um filme perfeito, como eu falei. Mas acho que sim. É um filme que abre discursos, abre lugares, abre diálogos. A gente precisa conversar e a gente precisa lembrar. Porque, querendo ou não, memória é o nosso legado. Memória é o legado que permanece até hoje com os Paiva. Memória é o legado que permite que a história deles continue. Permite que ele possa olhar para trás e perceber o quanto a mãe dele contribuiu. Memória é saber que a gente ainda tá aqui. E que a gente vai continuar. Independente de qualquer coisa.
estamos aqui. Então, galera, esse foi um episódio um pouquinho diferente do que eu geralmente estou habituado a fazer. Como vocês podem ver, eu estou um pouco tocado pela situação, mas eu estou muito grato, mais uma vez, por estar aqui por mais uma semana com vocês. Queria agradecer a todo mundo que continua apoiando o projeto, que continua sendo parceiro, que curte no Instagram, que divulga. Vocês são o motivo desse podcast existir. Obrigado por todo mundo que manda feedback, por todo mundo que às vezes bota uma prensa em mim. Vocês são o que eu preciso para crescer. E eu não seria ninguém sem isso. Meu nome é Lucas da Silva Mendes. Esse foi o Pirata Estante dessa semana. E a gente se vê semana que vem.